Sabe aquela sensação que você tem que você está fazendo tudo certo? Você dá duro o dia inteiro, se esforça, se dedica, mas mesmo assim não consegue ver resultados. Parece que você nunca sai do lugar. E a solução para tudo isso, na verdade, não é encaixar mais tarefas, mais coisas para você se sobrecarregar, mas olhar para a forma como você está tentando executar essas tarefas. É por isso que eu quero compartilhar hoje aqui com você 5 ajustes sutis que normalmente passam batidos, despercebidos no nosso dia a dia, mas que podem transformar completamente a sua produtividade, te permitir ter uma rotina muito mais leve, facilitar a sua vida. E se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Cristiane. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, onde nós falamos sobre desenvolvimento, sobre como tirar os seus sonhos do papel. E se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve e ativa o sininho aí para receber os conteúdos em primeira mão. E além de todo o conteúdo que eu compartilho por aqui, eu tenho também um grupo no WhatsApp, onde eu compartilho materiais exclusivos que vão te ajudar a organizar melhor a sua rotina, o seu dia a dia. E eu disponibilizo por lá também uma aula sobre como vencer a procrastinação, onde eu me aprofundei nesse assunto, em técnicas. E se você quer aproveitar todo esse material do grupo, o link eu sempre deixo aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Bora agora aqui para o nosso vídeo, para o assunto de hoje, porque muitas vezes nós ficamos presos a velhos padrões. Teve uma história que eu li há um bom tempo atrás que foi uma grande virada de chave para mim, que realmente me fez pensar diferente em relação ao meu dia a dia. Nessa história, a mulher, ela sempre, quando ela ia assar o peru, ela sempre cortava as coxas dele. E até que teve um dia que o marido perguntou para ela por que ela cortava as coxas. E aí ela respondeu: não sei, minha mãe sempre fazia assim. Aí ela foi perguntar para a mãe dela. A mãe dela respondeu: não sei, porque a sua avó sempre fazia assim. Aí elas foram perguntar para a avó. E aí a avó explicou que quando ela casou, o forno que ela usava para assar o peru, ele era extremamente pequeno, então ela precisava cortar as coxas. E muitas vezes a gente age da mesma maneira na nossa vida. Nós ficamos naquele modo automático e nunca pensamos por que nós executamos as coisas daquela forma, daquele jeito. Ficamos ali, às vezes, batendo cabeça em algo que está difícil, que é complicado, e nunca pensamos: será que existe um jeito melhor? Um jeito mais fácil de fazer as coisas? E muitas vezes tudo que nós precisamos são pequenos ajustes que vão nos trazer mais produtividade, mais leveza, mais criatividade, mais foco. O autor do livro Micro Hábitos, ele trabalha muito um conceito de redesign. E o que é esse redesign? É você tentar uma nova abordagem para as coisas que você já está fazendo, uma forma diferente de encarar as suas tarefas. Até tem estudos sobre produtividade, inclusive da Universidade de Stanford, que fala que pequenos ajustes, pequenas mudanças que você realiza podem aumentar em até 40% a sua eficiência. E o primeiro aqui que eu quero destacar para você começar a olhar esse ajuste sutil que talvez está passando despercebido aí na sua rotina em relação a quando você está realizando as suas tarefas, em relação ao horário. Porque muitas vezes nós ficamos ali seguindo sempre a mesma rotina e nunca paramos para questionar se aquela rotina é a melhor, se é a rotina que mais se encaixa na sua realidade de acordo com as suas necessidades. Esse ano eu decidi ler todos os dias. E eu comecei lendo na parte da manhã. Me propus a 10, 15 minutos e eu achei que na parte da manhã seria o melhor horário. Só que conforme as semanas foram passando, eu percebi que eu acabava tendo muita coisa para fazer na parte da manhã, muitas atividades e poucas à tarde. E aí, como eu tinha muita coisa de manhã, eu só conseguia ler aqueles 10 minutos. Dificilmente eu conseguia inserir um tempo maior. E eu percebi que até mesmo outras atividades não estavam saindo tão fluídas.
E aí eu decidi, não, eu vou testar na parte da tarde para ver se não fica um pouco mais fluido. E aí na parte da tarde eu tô conseguindo ler 30, 40 minutos, que para mim é ótimo, porque eu realmente consigo me aprofundar no conteúdo, porque quando começa a fluir a leitura, uns 10 minutos eu acabo tendo que parar na parte da manhã. Mas na parte da tarde não, eu posso seguir um tempo maior. A mesma coisa em relação aqui aos vídeos. Quando eu comecei a gravar, eu sempre gravava na parte da noite, porque eu não tinha o microfone ainda. E como sempre tinha muito barulho na rua aqui, muita construção, muitos veículos, obras, enfim, acabava atrapalhando o meu vídeo. Então a parte da noite era mais calmo o horário. Aí eu comecei a gravar nesse horário. Só que quando eu comprei o microfone, eu comecei a testar horários diferentes. Aí eu comecei a gravar à tarde. E aí eu percebi que era muito melhor. Aí teve um dia que eu decidi testar de manhã. Só que aí de manhã eu percebi que não fluía tanto, que o melhor horário para mim era na parte da tarde. Então a gente precisa também começar a observar no nosso dia a dia quais são os momentos que você tem um pico de energia, quais são os momentos que você tem mais foco, mais criatividade e colocar as tarefas que exigem mais energia, mais foco nesses momentos, você realmente aproveitar isso para te ajudar a realizar suas tarefas. A mesma coisa, tem horários que eu não gosto de fazer o atendimento das minhas clientes, porque tem horários que eu estou muito mais cansada, que a minha mente já está sobrecarregada de tantas coisas que eu resolvi no dia, que eu sei que naquele horário eu não vou conseguir dar o melhor para elas, que eu não vou conseguir ajudar elas com tanta profundidade como em outros horários. Então, tudo é uma questão de observar e ver quando que fica melhor, e não só observar, mas principalmente testar. Porque você só consegue descobrir o que funciona melhor a partir do momento que você testa algo. E o segundo ponto aqui, o segundo ajuste sutil que eu quero destacar para vocês é em relação à ordem das tarefas. Muitas vezes a gente começa o nosso dia com coisas que vão sugando a nossa energia, quando nós poderíamos estar ali se envolvendo em atividades, em rotinas que estariam nos energizando para dar conta de todas as coisas ao longo do dia. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falei sobre como uma simples escolha matinal pode mudar todo o seu dia. E eu vou deixar na descrição, então depois de você assistir esse vídeo aqui, você pode estar assistindo esse outro que ele vai complementar e te ajudar bastante. E uma época eu começava o meu dia com o café da manhã, depois eu treinava, depois fazia o meu devocional. Até que um dia eu testei uma ordem diferente. Eu comecei o meu devocional antes do café, e aí depois eu fui realizando as outras coisas. E eu percebi que eu tinha muito mais foco quando eu fazia o meu devocional, a leitura da minha Bíblia, antes do café. Então agora eu também aproveito esse momento para anotar os meus motivos de gratidão, fazer as minhas reflexões, colocar para o papel o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Então, muitas vezes o que a gente precisa é mudar um pouquinho a ordem das nossas tarefas para testar se não tem algo que funciona um pouco melhor, que não facilita mais o seu dia, que não te dá mais energia, mais disposição, mais motivação. Tudo é uma questão de encontrar o que realmente faz mais sentido para você. E se você está tendo aqui algum insight, antes de eu falar o terceiro ajuste sutil, já aproveita, deixa um like aqui no vídeo para mim saber que eu estou conseguindo te ajudar. Porque o terceiro ajuste que você pode estar realizando é em relação ao método de organização. Algumas pessoas preferem aquela lista de tarefas, outras preferem se organizar por bloco de tempo, alguns gostam de organizar o seu dia ali no papel, anotando, outros preferem no digital, e entre tantas formas, tantas opções, nós precisamos encontrar aquilo que funciona melhor para cada um. Muitas vezes a gente quer copiar o método que a influencer famosa está utilizando, só que às vezes aquilo não se encaixa na sua realidade e não faz sentido para você. Eu gosto muito, na verdade, de mesclar. Eu estou dando vários exemplos aqui para vocês, mas não é que você tem que seguir exatamente o que eu faço. O que eu quero trazer aqui é exemplos para você pensar, para você testar novas abordagens e encontrar a maneira que as coisas funcionam para você, o seu modelo de organização. Eu gosto muito de mesclar, eu gosto de ter as tarefas ali no papel, no meu planner, anotar as tarefas do dia.
E aqueles compromissos fixos que são inegociáveis, tipo o horário que eu vou atender minhas clientes, o dentista, coisas assim, eu gosto também de anotar no digital. Então, tudo é uma questão de cada um encontrar a sua maneira. Inclusive, se você precisa de ajuda para traçar o seu plano de ação na direção dos seus objetivos, eu posso te ajudar através do meu processo de coaching, não só a traçar o seu plano de ação, mas também identificar bloqueios, interferências em relação às suas ações, mas também recursos que você pode estar utilizando para alavancar ainda mais na direção das coisas que você deseja alcançar na sua vida. E se você quer saber mais informações sobre como funciona o meu processo, eu sempre deixo o meu contato aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Então me chama para a gente conversar, trocar ideias e você saber mais informações aí de como que é o meu trabalho, como eu posso te ajudar. E o quarto ajuste sutil que pode estar te ajudando é você testar um novo jeito de realizar as coisas. Em relação à forma como você está fazendo as coisas, ao processo que você executa. Por exemplo, eu estava utilizando muito o meu microfone preso aqui na minha roupa. Só que um dia, me bobeando realmente assim, numa brincadeira, eu descobri que se eu deixasse ele um pouquinho na frente, ele captava melhor o som. Então agora eu comecei a utilizar assim, ó, o meu porta-canetas, uma haste de balão e o microfone, que ficou muito melhor aqui o meu áudio. Então, às vezes, a gente precisa testar formas diferentes de realizar a mesma coisa. Outra situação que aconteceu bem recente comigo foi que eu fui no mercado. E aí eu vi uns temperos diferentes lá e eu resolvi comprar. Eu nem sabia para que servia, se era para carne, para feijoada, para o arroz. Enfim, eu tive que pesquisar depois. E aí, testar quanto que eu colocava de cada tempero, qual que era interessante, qual que não. Alguns eu gostei bastante, outros nem tanto. Então, tudo é uma questão de testes, porque às vezes a gente fica ali sempre fazendo as coisas do mesmo jeito e tendo os mesmos resultados. Aqui vale aquela velha frase: se você quer ter resultados diferentes, você precisa fazer as coisas de uma forma diferente. Se você quer uma rotina mais leve, você precisa fazer modificações na sua rotina atual. Se você quer ter mais produtividade, você precisa testar novas formas de realizar as coisas até você encontrar aquilo que vai funcionar para você, que vai fazer sentido para você. E antes de eu falar aqui o quinto ajuste sutil que você pode estar realizando no seu dia a dia, se você está tendo algum insight aqui nesse vídeo, compartilhe ele com um amigo para ajudar, porque muitas vezes tudo que nós precisamos é uma pequena mudança que vai transformar completamente o nosso dia a dia, os nossos resultados. O quinto ajuste que eu quero destacar aqui para vocês é em relação ao ambiente. Muitas vezes, simplesmente trocar uma iluminação, mudar um pouco algo relacionado à ventilação, a ordem dos móveis pode fazer uma enorme diferença. Eu tinha a minha mesa aqui posicionada de uma maneira diferente, que eu ficava de frente para a janela, só que isso estava me incomodando, aquela iluminação ali, isso me atrapalhava no dia a dia, no meu foco, na minha concentração. E nós precisamos estar se sentindo bem no nosso dia a dia para a gente conseguir realmente entregar o melhor, para a gente conseguir acessar todo o nosso potencial. Aí eu mudei, agora eu fico de costas para a janela, ficou muito melhor, aquela iluminação, aquele excesso de luminosidade não está mais me atrapalhando. Só que é algo tão simples, só que às vezes a gente fica ali, ó, meses, usando as coisas de uma maneira que não é a melhor. Aquilo está te atrapalhando, mas você nunca para pensar se dá para fazer de uma forma diferente, se dá para organizar algo que vai facilitar, que vai te trazer mais bem-estar, mais leveza, mais criatividade às vezes. Eu ganhei esses dias uma flor e eu ia deixar lá na cozinha, mas aí depois eu fiquei pensando, não, por que eu não coloco aqui no escritório? Porque eu vou enxergar muitas vezes ela durante o meu dia e confesso para vocês que isso até trouxe aqui um aconchego. Inclusive, tem pesquisas que indicam que ter uma planta no ambiente proporciona bem-estar. Então, às vezes, é algo simples que vai trazer ali algo diferente para ti, que vai fazer os teus pensamentos fluírem melhor, que vai te ajudar a se sentir
melhor. E eu quero saber aqui agora de vocês, o que você achou desses ajustes? Não foram exatamente ajustes pontuais, mas áreas de ajustes que você pode estar pensando e identificando aí no seu dia a dia, na sua rotina, no seu ambiente, o que você pode estar modificando para facilitar a sua ação, para você não se sobrecarregar tanto e conseguir ter mais produtividade. Me conta aqui nos comentários o que você achou desses ajustes. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês, porque o que eu quis trazer aqui ao longo desse vídeo é se permita testar, se permita ter novas abordagens, testar as coisas de uma maneira diferente, num horário diferente, numa ordem diferente de execução, num ambiente diferente. E tá tudo bem se você testar e não der certo. Você pode voltar ao velho jeito que você estava fazendo, ou então testar outras maneiras ainda, até encontrar aquela que funciona para você, que faz sentido para sua realidade. E a grande pergunta que nós podemos deixar aqui nesse vídeo é: o que eu posso fazer para facilitar a minha vida? Como eu posso melhorar o meu dia a dia? Como eu posso ter ao mesmo tempo leveza e também produtividade? Porque, afinal de contas, isso é ter qualidade de vida. Não é se sobrecarregar, se sentir extremamente exausta, mas conseguir fazer aquilo que é necessário de forma leve, de forma que fique mais fácil a execução. E eu sei que tem aquelas tarefas que nós não gostamos de realizar, mas que são extremamente necessárias. E por isso eu gravei um vídeo onde eu falei sobre como reprogramar o seu cérebro para realizar as tarefas chatas. Clica aí, segue assistindo, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito aqui do canal, aproveita, se inscreve para receber o conteúdo em primeira mão. Um abraço e até mais!